Evangelho segundo Tomé, o Dídimo. Estes são os ensinamentos ocultos, expostos por Jesus o vivo, que Judas Tomé o gêmeo escreveu. E ele disse: quem descobrir o significado interior destes ensinamentos não provará a morte. Jesus disse: aquele que busca, continue buscando até encontrar. Quando encontrar, ele se perturbará. Ao se perturbar, ficará maravilhado e reinará sobre o todo. Jesus disse: se aquele que vos guiam disserem: olhem, o reino está no céu, então os pássaros do céu vos procederão. Se vos disserem que está no mar, então os peixes vos procederão. Pois bem, o reino está dentro de vós, e também está em vosso exterior, quando conseguirdes conhecer a vós mesmos. Então sereis conhecidos, e compreendereis que sois filhos do Pai vivo. Mas se não vos conhecerdes, vivereis na pobreza, e sereis esta pobreza. Jesus disse: o homem idoso não hesitará em perguntar a uma criancinha de 7 dias sobre o lugar da vida, e ele viverá. Pois muitos dos primeiros serão os últimos, e se tornarão um só. Jesus disse: reconheça o que está diante de teus olhos, e o que está oculto a ti será desvelado. Pois não há nada oculto que não venha a ser manifestado. Seus discípulos o interrogaram, dizendo: queres que jejuamos? Como devemos orar? Devemos dar esmolas? Que dieta devemos observar? Disse Jesus: não mintais, e não façais aquilo que detestais, pois todas as coisas são desveladas aos olhos do céu. Pois não há nada escondido que não se torne manifesto, e nada oculto que não seja desvelado. Jesus disse: bem-aventurado o leão, que se torna homem quando consumido pelo homem. Maldito o homem que o leão consome, e o leão torna-se homem. E ele disse: o homem é como o pescador sábio, que lança sua rede ao mar e retira cheia de peixinhos. O pescador sábio encontra entre eles um peixe grande e excelente, joga todos os peixinhos de volta ao mar, escolhe o peixe grande sem dificuldade. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Jesus disse: eis que o semeador saiu, encheu sua mão e semeou. Algumas sementes caíram na estrada. Os pássaros vieram e as recolheram. Algumas caíram sobre rochas, não criaram raízes no solo e não produziram espigas. Outras caíram em meio a um espinheiro, que sufocou as sementes, e os vermes a comeram. E outras caíram em solo fértil, e produziram bons frutos. Renderam 60 por 1, e 120 por 1. Jesus disse: eu lancei fogo sobre o mundo, e eis que estou cuidando dele, até que queime. Jesus disse: este céu passará, e aquele acima dele passará. Os mortos não estão vivos, e os vivos não morreram. Nos dias em que consumirdes o que estava morto,
vós o tornastes vivo. Quando estiveres morando na luz, o que fareis? No dia em que éreis um, vos tornastes dois. Mas quando vos tornaste dois, o que fareis? Os discípulos disseram a Jesus: sabemos que tu nos deixarás. Quem será nosso líder? Jesus disse: não importa onde estiverdes, devereis dirigir-vos a Tiago o justo, para quem o céu e a terra foram feitos. Jesus disse a seus discípulos: comparai-me com alguém e dizei-me com quem me assemelho. Simão Pedro disse-lhes: tu és semelhante a um anjo justo. Mateus lhe disse: tu és semelhante a um filósofo sábio. Tomé lhes disse: mestre, minha boca é inteiramente incapaz de dizer com quem te assemelhas. Jesus disse: não sou teu mestre, porque bebeste na fonte borbulhante que fiz brotar. Tornaste ébrio. E pegando, retirou-se e disse-lhes 3 coisas. Quando Tomé retornou aos seus companheiros, eles lhe perguntaram: o que te disse Jesus? Tomé respondeu: se eu vos disser uma só das coisas que ele me disse, apanhareis pedra e as atirareis em mim, e um fogo brotará das pedras e vos queimará. Jesus disse-lhes: se jejuares, gerareis pecados para vós. Se orardes, sereis condenados. Se deres esmolas, fareis mal a vossos espíritos. Quando entrardes em qualquer país e caminhardes por qualquer lugar, se fordes recebidos, comei o que vos for oferecido e cuidai os enfermos entre eles, pois o que entra em vossa boca não vos maculará, mas o que sai de vossa boca, é isso que vos maculará. Jesus disse: quando virdes aquele que não foi nascido de uma mulher, prostrai-vos com a face no chão e o adorai-o. É ele o vosso Pai. Jesus disse: talvez os homens pensem que vim lançar paz sobre o mundo. Não sabem que é a discórdia que vim espalhar sobre a terra, fogo, espada e disputa. Com efeito, havendo 5 numa casa, 3 estarão contra 2, e 2 contra 3, o pai contra o filho, e o filho contra o pai, e eles permanecerão solitários. Jesus disse: eu vos darei o que os olhos não viram, e o que os ouvidos não ouviram, o que as mãos não tocaram, e o que nunca ocorreu à mente do homem. Os discípulos disseram a Jesus: diz-nos como será o nosso fim. Jesus disse: haveis então discernido o princípio? Para que estáis procurando o fim? Pois onde estiver o princípio, ali estará o fim. Feliz aquele que tomar seu lugar no princípio. Ele conhecerá o fim e não provará a morte. Jesus disse: feliz o que já era antes de surgir. Se vós tornardes meus discípulos e ouvirdes minhas palavras, estas pedras estarão a vosso serviço. Com efeito, há 5 árvores para vós no paraíso, que permanecem inalteradas inverno e verão, e cujas folhas não caem. Aquele que as conhece não provará a morte. Os discípulos disseram a Jesus: dize-nos a quem se assemelha o reino dos céus. Ele lhes disse: ele se assemelha a uma semente de mostarda, a menor de todas as sementes.
mas quando cai em terra cultivada, produz uma grande planta e torna-se um refúgio para as aves do céu. Maria disse a Jesus: a quem se assemelha teus discípulos? Ele disse: eles se parecem com crianças que se instalaram no campo, que não lhes pertence. Quando os donos do campo vierem, dirão: entregai nosso campo. Elas se despirão diante deles, para que eles possam receber o campo de volta e para entregá-los a eles. Por isso digo: se o dono da casa souber que virá um ladrão, velará antes que ele chegue e não deixará que ele penetre na casa de seu domínio para levar seus bens. Vós, portanto, permaneceis atentos contra o mundo. Armai-vos com todo o poder, para que os ladrões não consigam encontrar um caminho para chegar a vós. Pois a dificuldade que temeis certamente ocorrerá, que possa haver entre vós um homem prudente, quando a safra estiver madura, e ele virá rapidamente com a foice em mãos para colhê-la. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Jesus viu crianças sendo amamentadas, e ele disse a seus discípulos: estes pequeninos que mamam são aqueles que entram no reino. Ele lhes disseram: nós também, como crianças, entraremos no reino? Jesus lhe disse: quando fizerdes do 2 e quando fizerdes o interior como o exterior como o interior, o acima como o abaixo, e quando fizerdes do macho e da fêmea uma coisa só, de forma que o macho não seja mais macho, nem a fêmea seja mais fêmea. E quando formardes olhos em lugar de um olho, uma mão em lugar de uma mão, um pé em lugar de um pé, e uma imagem em lugar de uma imagem, então entrareis no reino. Jesus disse: escolherei dentre vós 1 entre 1000, e 2 entre 10.000, e eles permanecerão como um só. Seus discípulos disseram-lhe: mostra-nos o lugar onde estás, pois precisamos procurá-lo. Ele disse-lhes: aquele que tem ouvidos, ouça. A luz no interior do homem de luz, e ele ilumina o mundo inteiro. Se ele não brilhar, ele é escuridão. Jesus disse: amai teu irmão como a tua alma. Protege-o como a pupila de teus olhos. Jesus disse: tu vês o cisto no olho de teu irmão, mas não vês a trave em teu próprio olho. Quando retirardes a trave de teu olho, então verás claramente e poderás retirar o cisto do olho de teu irmão. Jesus disse: se não jejuardes com relação ao mundo, não encontrareis o reino. Se não observardes o sábado como um sábado, não vereis o Pai. Jesus disse: assumi meu lugar no mundo e revelei-me a ele na carne. Encontrei todos embriagados, não encontrei nenhum sedento, e minha alma ficou aflita pelos filhos do homem, porque estão cegos em seus corações e não têm visão. Pois vazios vieram ao mundo, e vazios procuram deixar o mundo. Mas no momento eles estão embriagados. Quando superarem a embriaguez, então mudarão sua maneira de pensar.